Oi para você que se liga aqui no Flash Score, sejam todos bem-vindos a mais um grande pré-jogo. E uma novidade para você, durante esse Mundial, nós faremos pré-jogo de todos os jogos dessa fase 16 avos de mata-mata. Agora sim, começa uma nova fase, uma nova Copa do Mundo. E eu convido você para se inscrever aqui no nosso canal, deixe o seu like, ative o sininho. Vou deixar um QR Code bem no cantinho aqui da tela para você apontar a câmera do seu celular e baixar o nosso aplicativo Flash Score, que é de graça. Deixe seu palpite aqui, quem vai passar de fase? África do Sul ou Canadá? Eduardo Gerac, seja muito bem-vindo. O segundo do A pegou o segundo do B, campanhas muito parecidas, Edu. O que esperar? De África do Sul, a surpresa, talvez, contra o Canadá, os anfitriões, meu amigo. Olá, Matheus. Olá a todas e a todos. Um abraço a você. É um prazer estar aqui, né, nesse pré-jogo especial. Depois de tantos jogos, né, durante o mesmo dia, neste domingo temos apenas um jogo na Copa do Mundo e vai ser disputado lá em Los Angeles, né, entre África do Sul e Canadá. Lembrando, né, Matheus, que os dois times, apesar de campanhas muito iguais, eles chegam com um sinal um pouco que trocado, podemos dizer assim, para essa fase de 16 avos. Eu já explico. Por quê? O Canadá, né, ele teve uma goleada na segunda rodada, 6-0 sobre o Catar. É verdade que o Catar teve 2 jogadores expulsos, mas quando aconteceu a primeira expulsão, já estava 2-0 para o Canadá. Só que o Canadá vem de uma derrota para a Suíça, uma derrota em que o Canadá não jogou mal, até que jogou bem, né? O goleiro suíço lá, o Kobel, foi um dos melhores em campo, mas vem de uma derrota. E com essa derrota, ele perdeu a chance de jogar literalmente em casa, né? Porque se ele ficasse com a primeira colocação do grupo, ele jogaria em Vancouver. Como ele ficou com a segunda, vai ter que viajar lá para Los Angeles, né? Onde vai ser a partida contra a África do Sul. E do lado da África do Sul, a África do Sul, podemos dizer assim, que foi galgando degrau a degrau, né? Ela que perdeu na estreia para o México, na abertura da Copa, lá no estádio Azteca, mas depois veio subindo aí de produção. Ela empatou o segundo jogo com a República Tcheca 1-1, e na última partida, que já era um mata-mata quase para a África do Sul, ela venceu bem a Coreia. Venceu bem assim, não foi um jogo tranquilo, foi só 1-0, mas claro, acabou ficando com a vaga, né? Pela primeira vez na história, a África do Sul passa da fase de grupos, né? E o Canadá também. O Canadá que está na sua terceira Copa, a África do Sul está na sua quarta Copa. Lembrando que a África do Sul, mesmo quando jogou em casa lá em 2010, não conseguiu passar da fase de grupos, né? Só ela e o Catar na última Copa conseguiram esse feito jogando em casa. Então, é um jogo muito interessante, Matheus, porque assim, é um jogo que são duas equipes que não jogam muito, né, umas contra as outras. Então vai ser uma novidade para ambos. Então vamos ver aí como que esses dois times vão se comportar, né? Vão jogar, vão se enfrentar aí neste domingo hoje lá em Los Angeles. E tem uma arte aí que você preparou para a gente para falar justamente sobre a África do Sul, esse comportamento, né, Eduardo Gerac? Chutes a gol. Ela deu o mesmo número de chutes a gol nessa partida contra a Coreia, mesmo número do jogo anterior contra a República Tcheca. Acertou o gol 4 vezes. Exatamente, né? Então, a grande diferença dessa partida aí entre África do Sul e Coreia do Sul foi exatamente a pontaria dos sul-africanos, né? Eles tiveram aí vários chutes contra o gol. Na verdade, foram 13 chutes no total, certo? 4 no alvo, né? Que são essas bolinhas brancas, e uma delas entrou, né? Que é a bolinha vermelha aí no gol. 5 foram para fora e 4 bloqueados. Ou seja, teve uma produção até que boa a África do Sul, né? Contra a Coreia do Sul. E o grande nome desse jogo foi o Mazeko, né? Ele que atua lá no Chipre. Ele que deu 5 chutes no total, só um foi no gol, e foi o que entrou, né? Na verdade, não, um foi para fora, 4 foram em direção ao gol. Um entrou e 3 foram bloqueados. Então, essa é a grande diferença aí dessa partida que a África do Sul carrega agora contra a equipe do Canadá. Ou seja, a África do Sul precisa ser um time eficiente. É um time que
do ponto de vista defensivo, até que se fecha bem, se defende bem, tem uma transição muito forte, né? Joga muito na velocidade, na intensidade. Então vamos ver como que o Canadá do outro lado vai se segurar. E a segunda arte é exatamente para mostrar essa linha de passes aí da África do Sul, né? Tem o Modiba, que vai jogar a sua partida número 50 com a África do Sul. Ele que é um dos meio-campistas aí da África do Sul, né, mais importantes. Agora, contra a Coreia do Sul, nessa vitória, quem deu mais passes decisivos, que é um outro nome importante aí no meio-campo, foi o Mofokeng, né? Ele que tem aí, errou poucos passes, né? Só tem 4 linhas vermelhas aí no nosso mapa. E você vê que ali do meio para frente ele dá muitos passes verticais, né? Essa foi uma grande diferença da África do Sul em relação à Coreia do Sul. Agora, tem também, né, a questão do goleiro. A África do Sul tem um excelente goleiro, ele que jogou muito bem contra a Coreia do Sul, recebeu nota 8 no nosso aplicativo aqui da Flash Score. O Williams, né? O Williams, que é do Mamelodi Sundowns. E para quem se lembra, ele na Copa Africana lá de 2023, né, que a África do Sul ficou na 3ª colocação, ele foi aquele goleiro que pela primeira vez na história conseguiu defender 4 pênaltis numa disputa de pênaltis contra Cabo Verde. Então, como agora a disputa de pênaltis é uma realidade, né, nessa já fase da Copa do Mundo, quem perder está fora, empate leva a prorrogação, depois tem os pênaltis. Então, tem um bom goleiro, né, ainda mais num jogo tão igual, podemos dizer assim, é um jogo parelho aí entre África do Sul e Canadá. Ter um bom goleiro pode fazer uma diferença enorme, né, se a partida vai até os pênaltis. Com certeza, até porque ele chega cheio de moral, né, para uma possível decisão de pênaltis. E do lado canadense, Eduardo, o que é que a gente pode esperar? O Canadá também está, vamos dizer assim, em festa, né? Porque, afinal de contas, é a primeira vez que consegue chegar aí numa fase eliminatória de uma Copa do Mundo. Tudo bem que eu, como jornalista, né, às vezes a palavra histórica, o adjetivo histórico, né, fica meio desgastado, né, Matheus? A gente tem que usar isso com precaução, né? Não é sempre que tudo vira histórico e tal, ainda mais hoje, na época aí das redes sociais, tudo é muito rápido, tudo é muito... Mas no caso de uma Copa como essa, né? Primeiro que a Copa tem mais times. Então, é meio óbvio que mais times vão passar para a fase de mata-mata, até porque a gente tem uma fase de mata-mata a mais agora, né? Começa agora no 16avos. Mas Canadá e África do Sul, pela primeira vez, vão jogar uma fase eliminatória de Copa do Mundo. E querendo ou não, eles passaram em segundo lugar, né? Não foi na 3ª posição. Eles passaram em segundo, que geralmente se classificam. Exatamente. E aí o Canadá, né, que jogou partidas em casa e foi muita festa, a torcida realmente abraçou e tal. O Canadá que tem o Jess Marsh, né, que é um treinador americano, ele que nasceu nos Estados Unidos, é um treinador muito experiente. Bom, primeiro que o Canadá tem um Neymar deles lá, né, para a gente começar a história canadense. O Alphonso Davies, né, um jogadoraço, jogador do Bayern de Munique, ele que ficou no banco na última partida do Canadá contra agora me fugiu aqui a Suíça. O Canadá perdeu para a Suíça, exatamente. Eu ia falar Coreia do Sul já foi a África do Sul. A discussão lá na imprensa canadense é exatamente essa, né? Até que ponto o Alphonso Davies está pronto ou não. Ele estava no banco. Vamos ver se agora, que é a fase decisiva, né? Porque é um jogo só, né? Agora, para todas as seleções, a partir de agora, a Copa se resume a um jogo, né? Então, vamos ver se o Alphonso Davies vem aí como titular. Mas quem está fazendo a diferença, pelo menos por enquanto, é o Davies, né? O Davies, que é o jogador da Juventus. E a gente tem também aí a arte para mostrar, né? Como o Canadá enfrentou a Suíça. Foi um time ali com um bloco médio, podemos dizer assim, né? Como gostam aí os analistas de hoje e tal, ou seja, jogou meio que esperando mais a Suíça, né? Claro, a Suíça tem um time muito bom do meio para frente, tem jogadores que são finalizadores, né? E aí a coisa começou a ficar complicada no segundo tempo, na verdade, porque o primeiro tempo foi um jogo muito igual, 0-0. Aí no segundo tempo, né, o Vargas e o Manzambi abriram
o placar para a Suíça. Foi 2-0 e o Canadá, no finalzinho, ensaiou uma pressão, fez o gol com o David, mas o outro David, né? Não o Davis da Juventus, que é Alfonso Davis, tem o Davis da Juventus e tem o David, que é outro jogador que entrou no segundo tempo e conseguiu fazer o gol ali na assistência do Saliba. E aí o Jonathan David, esse jogou muita bola contra o Qatar, principalmente, é o principal nome aí do ataque canadense, ele que joga na Juventus, né? Ele que é canadense, nasceu no Canadá, mas já joga muito tempo na Europa e realmente foi muito bem contra o Qatar, fez 3 gols, né? Fez o hat-trick dele naquela partida e, claro, é uma das esperanças aí do Canadá para conseguir passar pela África do Sul. E, claro, ainda fica essa expectativa aí do Alfonso Davis, né? Se ele vai realmente entrar ou não. Mas o Canadá é um time muito bem montado, né? O Marshall realmente é experiente, ele já tem passagens por times na Europa e tal, já faz um trabalho aí com o Canadá já faz algum tempo. Então vai ser um jogo complicado de a gente colocar um favorito, viu, Matheus? Eu realmente vejo um jogo muito igual. Claro, a África do Sul tem talvez um pouco mais de experiência, talvez, em jogos assim, porque disputa também lá a Copa Africana, né? A Copa Africana, a gente pode dizer, é um pouco mais forte do que a Copa Ouro, por exemplo, que tem na CONCACAF, né, que tem na América do Norte, e também o Canadá, ele está nessa Copa porque ele é um dos anfitriões, né? Então, assim, não passou assim por eliminatórias e tal. Então, assim, na hora realmente da verdade, né, que agora começa para valer a Copa do Mundo nessa fase eliminatória, ou seja, tem que ser erro zero, talvez a África do Sul seja um pouquinho mais favorita do que o Canadá, mas é coisa aí de 55-45 no máximo, né? Pois é, Canadá e África do Sul e Canadá se enfrentam às 4 horas da tarde no Sophie Stadium e o Flash Score, claro, vai trazer para você todos os detalhes dessa partida. Edu, obrigado pela sua companhia, valeu demais. Valeu, Matheus, até a próxima. Tudo de bom aí. E muito obrigado para você também que ficou com a gente, obrigado, continue conosco, lembre de baixar o nosso aplicativo na loja de apps do seu celular, baixe o nosso aplicativo Flash Score, ainda não é inscrito aqui não? Inscreva-se no nosso canal, olha o QR Code aqui na tela, é só você apontar a câmera que você já vai ser direcionado para baixar o nosso aplicativo. Inscreva-se aqui no nosso canal, ative o sininho para sempre que a gente postar conteúdo novo você não perder nada e deixe o seu comentário, quanto é que vai ser esse jogo, será que vai para pênaltis? Enfim, vamos saber depois desse domingo. Valeu pela sua companhia, continue conosco aqui no Flash Score, você lê o jogo como ninguém.